E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Lucas Cavalheiro da Escola de Fotógrafos. O vídeo de hoje é para falar para vocês sobre qual câmera vocês devem comprar e quais as minhas recomendações de equipamento. Antes de mais nada, eu vou explicar para vocês as diferenças entre câmeras DSLR, câmeras prosumer, câmeras mirrorless, esses tipos de câmeras e para quem elas são indicadas. Se você já sabe essas diferenças, você pode pular para mais para frente do vídeo. Se você está em dúvida se compra uma DSLR Canon ou Nikon, pula para esse minuto que vai aparecer aqui no vídeo, que aí vai começar o assunto a partir dali, certo? Mas eu preciso explicar as diferenças entre uma DSLR, entre uma prosumer, para todo mundo entender o vídeo e saber qual equipamento é o melhor para começar na fotografia. Então, sempre eu faço a mesma pergunta para todo mundo que quer saber qual câmera deve comprar. Eu respondo com a seguinte pergunta: o que você quer fotografar? Você quer fotografar por hobby ou você quer fotografar por trabalho? Você gosta de fotos com fundo desfocado ou você não se importa com isso, quer fotografar para viajar, por exemplo, que vai fazer uma viagem pela Europa, pelos Estados Unidos ou pelo Brasil e quer um equipamento que seja prático? Isso vai definir muito do tipo de câmera que você precisa, do tipo de câmera que é melhor para você comprar ou a mais indicada. Então, começando pelas diferenças entre os tipos de câmeras, a gente tem as câmeras DSLR, que são Digital Single Lens Reflex, ou seja, são câmeras que têm um espelho dentro, que tem somente uma lente na frente. Essa lente a gente consegue trocar de lentes. Esse vídeo está sendo gravado com uma DSLR, então, por exemplo, se você quer gravar vídeos para o YouTube, uma alternativa é comprar uma DSLR e não uma câmera de vídeo, por incrível que pareça, certo? Quase todos os YouTubers que eu conheço filmam com DSLRs, que são câmeras muito boas para esse propósito. Se você quer trabalhar com fotografia, eu diria que 99,9% de certeza que você precisa de uma DSLR, se você quer trabalhar com fotografia. Respondido isso, é muito importante que você saiba que se você quer trabalhar, a melhor recomendação que eu posso te dar é uma DSLR. E aí, mais para frente do vídeo, a gente vai explicar qual DSLR é melhor para você. Se você quer fotografar por hobby, provavelmente uma mirrorless ou uma prosumer seja mais indicado. O que é uma mirrorless? Uma mirrorless é uma câmera que é do tamanho de uma compacta, daquelas saboneteiras bem pequenininhas, que a gente consegue trocar de lentes. Como é que foi o processo de construção das mirrorless? Para quem sabe inglês já está deduzindo o que é uma câmera mirrorless ou micro 4/3. É uma câmera que eles pegaram e tiraram o espelho. E além de tirar o espelho, tiraram todo aquele espaço que precisa para o espelho e para o pentaprisma que uma DSLR tem, tiraram toda aquela área. E aí, tirando todo esse espaço, a gente consegue fabricar uma câmera muito menor. E câmeras pequenas ou câmeras que são menores são melhores, por exemplo, para quem gosta de viajar e não quer carregar muito equipamento, não quer carregar tralhas e tralhas de fotografia. A minha mochila é gigantesca, porque eu trabalho com fotografia e a minha DSLR é grande, as minhas lentes são pesadas. As lentes de mirrorless são bem menores e mais leves, certo? Então tem as mirrorless da Fuji, tem as mirrorless da Sony, tem as mirrorless da Canon e da Nikon. O que eu recomendo em termos de marcas? Hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, as mirrorless da Sony e da Fuji são as melhores do mercado. Qual exatamente é a melhor para você? Aí é uma pergunta que é impossível responder, e essa pergunta, se eu der uma resposta hoje, ela vai valer durante 1 mês, 2 meses, porque toda hora essas câmeras, essas marcas estão lançando modelos novos. As câmeras prosumer tem vários nomes que definem as câmeras prosumer. Tem super zoom, tem câmeras bridge ou câmeras de ponte. O que são câmeras bridge ou prosumer? São câmeras que diferem das câmeras para consumidores, mas não chegam a ser chamadas de câmeras profissionais. As câmeras prosumer, a principal característica delas é que ela não troca de lentes, e a lente que tem junto com ela é uma lente que tem muito zoom. Tem lentes que tem 20 vezes de zoom, 50 vezes de zoom, eu já vi até 83 vezes de zoom. O que é o zoom? O zoom é a capacidade que uma determinada lente tem de fotografar algo que está bem aberto ou algo bem fechado. Por exemplo, você vai fotografar uma paisagem e você quer pegar a paisagem inteira. E aí você identifica um passarinho lá a 1 km de distância e você quer fotografar esse passarinho bem de perto. Para fazer essas duas coisas com a mesma lente, você precisa de bastante zoom, que é a diferença entre duas distâncias focais. Esses assuntos de zoom e distância focal vão ser dados na dica número 2 dessa sequência, que é qual lente eu devo comprar ou quais lentes eu devo comprar.
Mas as prosumers ou super zooms, elas têm bastante zoom. E por que é bom ter bastante zoom nessa situação? Porque com uma lente só eu faço várias coisas, certo? Eu não preciso carregar lentes diferentes. Qual é a grande desvantagem de ter uma lente só? Essa lente, por ela ser única na câmera, ela não é a melhor do mundo para tudo. Ela vai se sair mais ou menos em tudo. Não vai ser a melhor lente para cada coisa. Diferente de uma DSLR, que eu posso trocar de lentes. Tem lentes as DSLRs podem trocar de lentes intercambiáveis. E eu posso escolher cada lente para um determinado propósito, certo? Isso é ótimo. Então, com as prosumers eu não consigo trocar de lentes. Então, a minha lente é uma faz tudo. Ela vai fazer tudo só com aquela lente, mas não vai ser a melhor do mundo naquilo. Isso é a desvantagem de eu não poder trocar e eu não poder ter a melhor lente para aquele propósito. Se você gosta de fotos com fundo bem desfocado, as prosumers não vão fazer isso, certo? Por causa do tamanho do sensor, as prosumers não vão desfocar muito o fundo. Certo? Isso é um problema que muitos alunos que eu tenho dos cursos de fotografia, eles reclamam, eu não consigo fazer aquela foto com um fundo bem desfocado. Realmente não dá. Por mais que você abra o diafragma, que é o jeito que a gente usa para fazer o fundo bem desfocado, ela não vai conseguir desfocar tanto quanto uma DSLR, por exemplo. Entendidas as diferenças, o que eu recomendo para todo mundo que vai comprar uma prosumer? Se manter nas fabricantes que fazem equipamentos de fotografia. Canon, Nikon, Pentax, Fuji, Sony. Essas marcas elas são famosas por construírem equipamentos de fotografia, equipamentos óticos. Fuji de marcas como HP, marcas como Panasonic, em geral não tem boas câmeras prosumer. Kodak, que é uma fábrica que tinha fama de produzir equipamentos fotográficos, hoje não produz mais esse tipo de câmera, ou as câmeras que eu já vi da Kodak não eram muito boas, tá? E em termos de prosumers, o mercado todo ano saem 50, 60, 100 modelos de prosumers diferentes. Qual vai ser a melhor para você? Eu diria que se você gostar das características que ela tem, o que eu recomendo principalmente é que ela tenha os modos manuais, tá? Em cima tem um dial, que é um botãozinho redondo, e ela tem que ter o modo M ali. Por que o modo M é importante? Porque é o modo que vai deixar você escolher as configurações que você quer para sua fotografia. Se você quer estudar fotografia, continuar aprendendo fotografia, ter o modo M é o principal para que você consiga escolher ISO, abertura e tempo de exposição, certo? Então, as prosumers eu recomendo que você fique nessas marcas. Exatamente qual modelo é muito difícil afirmar, porque isso aí eu vou ter que ficar com essa dica para cada momento, certo? Não vai ser uma dica que vai ser válida por muito tempo. Então, fique nas marcas que fabricam equipamentos para fotografia. Em termos de mirrorless, a Fuji e a Sony hoje fabricam as melhores mirrorless do mercado e são muito boas, realmente são excelentes para quem gosta de trocar de lentes, pode trocar de lentes e fazer fotos com fundo bem desfocado e ao mesmo tempo não gosta de carregar muito peso. Uma das desvantagens que as mirrorless têm é a pegada. Como é uma câmera menor, ela não é tão robusta. Outra desvantagem que algumas pessoas já se acostumaram é que o viewfinder, que é por onde você olha a foto sendo feita, ele não é um viewfinder óptico, ele é um viewfinder digital. É um LCD que tem ali que reproduz a imagem que o sensor está captando. Se você se acostumar com isso, não tem problema nenhum. Eu já usei uma mirrorless da Sony, excelente, a A7S, e ela é excelente, só que eu não gostei do fato do viewfinder ser digital. Eu tenho um LCD ali que eu fico olhando para aquele LCD. Eu sou acostumado a fotografar com câmeras DSLRs que o viewfinder, por onde eu olho, é totalmente óptico, certo? Não tem processamento de imagem nenhum. Agora, em relação às DSLRs, certo? Se você já se decidiu que você quer trabalhar com fotografia, ou mesmo que você queira fotografar por hobby, você quer uma DSLR, o que eu recomendo? Que você permaneça nas marcas Canon e Nikon. Ou, se você tem amigos que têm DSLR Sony ou outras marcas de DSLR, você compre da marca do seu amigo. Por que eu digo isso? Porque quando a gente compra uma DSLR, é como se a gente comprasse um sistema todo junto, certo? Você não compra uma DSLR, por exemplo, e pode comprar uma DSLR da Canon e comprar lentes da Nikon. Não. Se você compra DSLR Canon, você tem que comprar lentes para Canon, certo?
que, por exemplo, tem marcas que fazem lentes para Canon, como a Sigma, a Tamron, elas fazem lentes para cada marca. Mas, se você compra uma câmera Canon, você tem que comprar lentes que sirvam na Canon. As lentes da Canon não servem na Nikon, a não ser que você use um adaptador e tudo mais. Mas aí, o que acontece se você decide trocar de marca? Você tem que vender a sua câmera e todas as suas lentes. Isso é um processo que você vai, com certeza, perder dinheiro, certo? E aí, por que é importante, se você comprar uma determinada marca, você ser essa marca do seu amigo, a mesma marca que o seu amigo tem? Porque aí vocês podem se emprestar lentes diferentes, bateria, se vocês têm o mesmo modelo de câmera, vocês podem pedir uma bateria emprestada. Isso para quem fotografa, por exemplo, evento, às vezes a bateria estragou e não deu tempo de pedir outra, vocês conseguem uma bateria emprestada. Flash, o sistema de flash também, cada marca tem o seu sistema de flash, então vocês vão fotografar algum evento e precisa de um flash de backup, o amigo pode emprestar. Se vocês têm uma lente ou o amigo tem outra lente, vocês conseguem se emprestar. Isso é ótimo para quem está aprendendo a fotografar. Os menus das câmeras são muito diferentes uns dos outros, os da Canon são de um jeito, os da Nikon são de outro, então para estudar junto também é melhor que você compre da mesma marca que o seu amigo. Por que eu recomendei, se você não tem amigos, por exemplo, se tem um amigo que tem uma Sony e você quer comprar uma Sony, beleza. Mas por que eu recomendei ficar em Canon e Nikon? Porque 99% do mercado de DSLRs é dominado por Canon e Nikon. Então é muito mais fácil de comprar e vender. Quando você quiser dar um upgrade no seu equipamento, é muito mais fácil de revender esse equipamento. Como é que eu sei disso? Porque eu já tive Pentax e eu coloquei a minha câmera Pentax à venda e nunca vendi. Até hoje eu tenho ela, resolvi guardar e eu tenho essa câmera até hoje. Quantas pessoas que eu conheço têm Pentax? Umas 4 ou 5 no Brasil inteiro. Certo? Que são meus amigos e conhecidos de fotografia, dos fóruns, que eu conheço que tem Pentax. Que aqui em Porto Alegre eu tinha 2 amigos que tinham Pentax e aí a gente se emprestava tudo. Os outros amigos tinham todos Canon e Nikon e eram 30, 40 pessoas que tinham Canon e Nikon. Então era muito mais fácil de conseguir vender e comprar equipamentos. Hoje em dia eu uso Canon, certo? Qual a diferença entre Canon e Nikon? Qual é melhor? Não existe melhor. É como se vocês me perguntassem, qual é melhor? Chevrolet, Ford ou Fiat? Qual é melhor? Depende do modelo do carro, digamos assim. Tem câmeras da Canon que são melhores do que a Nikon? Sim, tá? Mas nas câmeras de entrada, nas DSLRs de entrada, são muito parecidas. Quais são as DSLRs de entrada da Nikon? D3000, D3100, D3200, D3300 e assim por diante. D5000, D5100, D5200, D5300, D5400 e assim por diante. Na Canon, quais são as câmeras de entrada? Canon T3, Canon T5, Canon T6. E essas câmeras são diferentes da T2i, T3i, T4i, T5i, T6i. São câmeras diferentes. O que eu digo? T2i, T3i, T4i, T5i, T6i são muito parecidas. Mudam pequenos detalhes entre uma e outra. Por exemplo, tem a tela touch, tem o LCD que gira. Isso são diferenças mais cosméticas, digamos assim. Elas não mudam o resultado final da foto. Tem diferença entre uma T3 e uma T5? Sim. Tem diferença entre uma T3 e uma T3i? Sim. Tem diferença significativa de qualidade do sensor e tudo mais. Mas, se você tem, por exemplo, R$2.000 para investir e você vai comprar uma câmera de R$2.000 e a outra que você tem como opção custa R$1.400, eu recomendo que você compre a que custa R$1.400 e invista essa diferença entre as duas câmeras na lente, comprando outra lente, tá? Na dica número 2 que a gente vai dar, que é sobre que lentes comprar, eu vou falar quais as lentes que eu recomendo para você fotografar cada tipo de situação, e é muito importante que você tenha boas lentes e que você tenha um leque de lentes diferentes para poder fazer fotos com cada propósito que você quer. E a lente é 90% da foto, em alguns casos, é a lente que vai ser responsável pelo resultado que vocês têm. Então, muitas pessoas se preocupam muito com qual câmera comprar, mas acabam esquecendo que, às vezes, a lente vai ser mais importante do que a câmera, certo? Canon e Nikon, tanto faz.
D3000, D3100, D3200, D3300 são câmeras muito parecidas. Se você encontrar elas por preços parecidos, pega a mais nova. Se elas tiverem muita diferença de preço, pega a mais antiga, certo? Isso vale para Canon também. T2i, T3i, T4i, T5i, T6i. Pegue a que tiver um melhor preço e se for bem recente é melhor, porque normalmente as câmeras mais recentes elas têm umas tecnologias, algumas frescurinhas que são interessantes para alguns usos. Eu tive uma T2i, eu tive uma T1i, que é uma câmera diferente, é bem diferente dessa série. Tive uma T2i, tive uma T5i e tenho uma T5 hoje. Na data desse vídeo eu tenho uma T5 e são todas câmeras muito boas. Já usei a D3000, D3100, D3200, D3300, D5000, D5100, D5200, todas essas eu já usei. Qual é a diferença dessas câmeras, por exemplo, para uma 60D, 70D da Canon ou uma D90 e D7000, D7100? Qual é a diferença? Essas câmeras que estão num nível superior, as DSLRs que estão no nível superior, elas têm mais pegada, elas fazem mais fotos por segundo, elas têm um corpo mais robusto, elas têm mais botões com acesso físico. Por que botões com acesso físico são bons? Porque quem trabalha com fotografia não tem tempo de ficar olhando o menu para escolher alguma configuração. Precisa que essas coisas sejam feitas por botões. Então, às vezes, se você quer trabalhar com fotografia e você já fotografa há algum tempo, vale a pena, de repente, dar um pulo e pegar a câmera mais acima. Mas, eu sempre recomendo, pega a câmera abaixo e investe essa diferença com lentes. Se você tem uma grana para investir aí, pode ser que isso seja bom para você, mas essa é a diferença. Certo? E aí tem nos níveis acima, tem as câmeras full frame. Na Canon é a 5D Mark II, 5D Mark III, 6D, são câmeras full frame. Na Nikon, a D600, D610, D700, D800, D810, todas essas são câmeras full frame, certo? Você precisa de uma câmera full frame hoje? Muito provavelmente não. Se você está olhando esse vídeo e você não sabe ou nunca usou uma câmera full frame e não enxerga a diferença, provavelmente você não precisa de uma câmera full frame. Eu fui comprar minha full frame depois de uns 4 anos de fotografia, eu fui comprar minha full frame, certo? Claro que é uma excelente câmera, é muito boa, mas é como se vocês comprassem um carro 2.0 com câmbio automático, sendo que vocês nunca dirigiram na vida e não vão notar tantas diferenças assim. Então, resumindo a história toda, para facilitar, Canon, Nikon para DSLRs é o que eu normalmente recomendo, a não ser que você tenha um nicho de amigos que tenha uma Sony e assim por diante. Se for pegar uma mirrorless, aí sim o ecossistema da Sony e da Fuji são maiores do que o da Canon e Nikon, então mirrorless Fuji ou Sony. E as prosumers indicadas para quem quer fotografar por hobby e quer uma lente faz tudo, uma câmera que faça tudo, faça fotos de uma paisagem, assim como faça fotos de um passarinho que está bem distante e tente ficar nas marcas mais conhecidas, Canon, Nikon, Sony, Pentax e assim por diante. Certo? Essa foi a primeira dica. Aqui embaixo desse vídeo você tem o link para assistir a segunda dica, que é quais lentes você deve comprar, aí especificamente para DSLRs, certo? É uma sequência de vídeos que essa foi a primeira dica para qual câmera eu devo comprar e a próxima dica é quais lentes eu devo comprar. Perfeito? E a terceira dica vai ser qual flash eu devo comprar. Então fica ligado aí, um grande abraço e até a próxima.